Novas imagens da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro vieram à tona e colocam agora em xeque todas as narrativas sustentadas até o momento pelo governo. Os registros mostram detalhes ainda não revelados da atuação de manifestantes, da reação das forças de segurança e da condução dos episódios dentro da sede do Executivo. O conteúdo que você vai ver agora reforça questionamentos sobre omissões, responsabilidades e eventuais manipulações políticas do episódio que marcou a história recente do país. A divulgação reacende o debate sobre transparência, responsabilização e o uso político dos fatos. Vamos dar uma olhada agora nessas novas imagens que começam a aparecer. Veja aí. Esse cara aqui, no meio de um dito golpe de Estado, resolve sacar dinheiro no caixa eletrônico. Exatamente. Ele sacou uma quantidade boa de dinheiro e aí a pergunta é, será que ele vai pagar alguém ou será que ele está recebendo por algum serviço? Esse é o invasor mais fácil de identificar, pois é só ver o dia e a hora de quem sacou dinheiro desse caixa eletrônico. Com certeza é a conta dele, entre digitar uma senha ou colocar uma digital. Pessoa de interesse número 3. Esse homem, muito bem vestido por sinal, aparentemente não estava participando de nenhum ato ali dentro. Mas o que ele estava fazendo dentro do palácio e por que a presença dos invasores não o incomodou? Mais invasores estão descendo as escadas, lembrando, eles vieram do quarto andar, esse é o terceiro andar, então todos eles desceram do quarto andar, ó, mais 2 pessoas agora com o rosto coberto, levando água para o segundo andar, mais 2 que desceram do quarto andar, e agora esse senhor que volta lá do fundo do corredor, para em frente ao relógio, olha dentro do armário, lembrando que esse relógio já foi jogado no chão e levantado, ele olha para um lado e para o outro, vai no relógio e joga ele no chão novamente, destruindo completamente o relógio. Perceba, ele olha para um lado e para o outro para ver se está vindo alguém, parece que ele não queria fazer isso, ele sequer teve coragem de olhar para o relógio antes ou depois de jogar no chão. E olha quem aparece logo 30 segundos depois, a nossa pessoa de interesse número 3, com uma série de manifestantes atrás dele, eles param ali para conversar, e aí vem outro manifestante trazendo água, gelo, cumprimentado ali pelos seus colegas, enfim, ficam conversando ali no cantinho com a nossa pessoa de interesse número 3 por 4 minutos. Bastante coisa foi falada, não sabemos o que. Agora a pessoa de interesse número 4, mais um jovem bem vestido, a paisana, digamos assim. Olha, você viu, Gerson, que inclusive a pessoa que estava sentada na mesa ali, que deveria ficar ali um sentinela, era um militar, levantou, e aquela pessoa que voltou com o chapeuzinho e com a bandeira nas costas, que derrubou o relógio, foi a mesma pessoa que cercou essa pessoa de interesse número 2, que estava muito bem vestida, com a camisa branca ali, tudo calmamente. E como é que se explica um cara empurrando carrinho d'água? Como é que esse cara entrou dentro do Palácio do Planalto com um carrinho d'água para fornecer água para todo mundo? Não era, claro que não era alguém de fora, vamos entrar com um carrinho que eu vou vender água ou que vou distribuir água ali dentro. Se não houvesse a conivência de alguém ali dentro, ficaria muito difícil. Ou seja, você não tem como subir para o terceiro andar do Palácio do Planalto, que é justamente o andar onde fica a Presidência da República, com um carrinho de água, aqueles tonéis de água. Isso é praticamente impossível. Então essas novas imagens começam a complicar e muito qualquer narrativa de golpe, né? E quando a gente soma isso às declarações do Talhaferro, com aquelas provas todas incontestáveis, que sequer receberam alguma atenção dessas autoridades que insistem em viver no mundo paralelo, aí a gente tem a nulidade completa de todo esse processo, né, Gerson? Pois é, Paulo. Vamos lá. Quem me segue nas redes sociais, o pessoal que já me segue desde a Jovem Pan, sabe que durante a CPMI eu publiquei estas e outras imagens que agora voltam às redes sociais, e isso é uma das coisas boas da rede social, é que nós temos uma possibilidade de revisitar esse material, e já na época eu fazia as perguntas e eu montei uma espécie de matriz de sincronização. O que era essa matriz de sincronização? Porque essas imagens que nós vimos agora são imagens que, quando você olha o horário em que elas ocorreram, elas ocorrem num momento logo subsequente às imagens em que aparecem as pessoas que invadiram o Palácio do Planalto numa espécie de destacamento precursor. Mas a situação é bem pior, porque não somente aquele que saca ali, que poderia ter sido identificado com muita facilidade, mas também vários dos que estavam ali, o rapaz do relógio, por exemplo, ele já havia derrubado o relógio já havia sido recolocado. Há imagens de um terceiro que se dá o trabalho de consultar o celular e arrumar o ponteiro do relógio para colocar no horário que estava acontecendo as manifestações ali. Mas o mais estranho é que essas pessoas entraram no Palácio do Planalto
antes daqueles que saíram do acampamento escoltados pela polícia militar chegarem à Praça dos Três Poderes, receberem inclusive ali já uma contenção feita por helicóptero, granadas de gás lacrimogênio, granadas de efeito moral, e vários desses manifestantes que foram escoltados pela PM, revistados na altura da rodoviária, calmamente foram marchando, cantando com um bandeirão. E quando chegam na Praça dos Três Poderes, vários deles, inclusive idosos, havia pessoas com familiares, crianças. Eu vou até revelar algo aqui no ar para você, já que você me provocou com essas imagens, Paulo, que pouca gente sabe, mas há um general que estava com a família no dia 8 ali naquele local e recebeu um tiro de munição de borracha na perna e saiu de lá ferido e teve que solicitar atendimento hospitalar, provavelmente, não sei se numa instalação do Exército ou do Hospital das Forças Armadas, mas um general. Por que ele estava lá com a família? Inclusive havia crianças, porque as pessoas estavam participando de um protesto no domingo subsequente do 1º de janeiro, que foi a data de posse do presidente Lula, quando a Polícia Militar solicitou que não houvesse nenhuma manifestação de protesto. E os bolsonaristas lá em Brasília respeitaram. Porém, durante a semana se organizaram, fizeram aluguéis de ônibus, foram para Brasília, mas você sabe o que acontece, Paulo? É que essas imagens que você está mostrando indicam não somente conivência, não indicam somente que o próprio general Gonçalves Dias, que já sabia dessa concentração e deslocamento de vários manifestantes e já sabia pelos canais de inteligência que haveria violência, porque foi detectado pela inteligência. Apesar disso, ele não acionou o batalhão da Guarda Presidencial, porque esses militares que você vê aí é o pessoal que estava de serviço, que inclusive era do RCG, do Regimento de Cavalaria de Guarda, como se fosse um domingo normal. Não tinha ninguém ali armado e equipado para controle de distúrbio. Por quê? Porque o batalhão da Guarda Presidencial só foi acionado muito tempo depois. E apesar disso, o Flávio Dino tinha 2 pelotões da Força Nacional armados e equipados com escudos, capacetes, munição de borracha que não foram utilizados, Paulo. As pessoas foram para o Palácio do Planalto, invadiram. E há várias imagens. Quando você fala daquele rapaz, por exemplo, de roupa branca, aquele rapaz é um oficial do GSI que estava ali atuando. Ele já foi identificado, inclusive ele já deu as declarações e já explicou que naquele dia esses manifestantes entraram e foram levados para o 2º andar e vários deles saíram. Inclusive muitos foram embora antes dos manifestantes chegarem. Mas aí, Paulo, eu digo para você o seguinte: preste atenção no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Esta semana, nós temos o ex-diretor do FBI, ex-diretor que foi indiciado ontem, que é o James Comey, e hoje já foi divulgado que no dia 6